Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam bem-vindos ao canal de transmissão dos cultos da Igreja Batista em São Martinho. Nossa igreja fica situada na rua Púlcro Assunção, bairro de São Martinho, na cidade de Recife. E é uma alegria muito grande poder contar com a sua presença assistindo ao culto ao nosso Deus. Desejamos a todos um excelente, abençoado momento com Deus. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração através da leitura bíblica, através da música, através da pregação da palavra. Vamos cultuar o Senhor. Deus nos abençoe. Um bom culto a todos, em nome de Jesus. Leiamos todos juntos, 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. batismo, um só Espírito.
Te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Vem, Senhor Jesus, e recebe o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor Jesus, e recebe o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pelo que Tu és. Te adoramos porque, apesar das nossas falhas, o Senhor age com misericórdia e nos mandou o Espírito Santo para nos guiar e lembrar que somos filhos de Deus. Que cada um de nós possamos a cada dia trazermos à memória que Deus é o único digno de ser adorado. Em nome de Jesus. Amém. A Ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a Ti por socorro, quando ergo as mãos para o Teu lugar santíssimo. Não me deis o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme suas más obras. Retribui-lhes pelo que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem.
visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouve as minhas súplicas. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de infinita bondade, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento de estarmos aqui diante de Ti, Senhor, para te agradecer pelo Teu cuidado, Senhor, pelo Teu livramento para com nossas vidas. Queremos depositar no Teu altar santo, Senhor, neste momento, a vida de todas as pessoas que se encontram enfermas, Senhor. Especialmente visita, Senhor, irmão Antônio, a irmã Lourdes, Senhor Deus, a irmã Cida, Senhor, a irmã Terezinha, todos aqueles, Senhor, que precisam do Teu cuidado, Senhor. Que Tu esteja ajudando, Senhor, o irmão Valdemir, Senhor, Meira, que passou mal essa semana, Senhor. Nós queremos Te agradecer por ele estar melhor. Que Tu possa ser com todos aqueles que estão estão hospitalizados por conta dessa Covid, ó Pai, como os amigos do irmão Carlos e tantos outros. Que Tu tenha misericórdia da vida de cada um, Senhor. Restaura, Senhor, a saúde de cada um, Senhor. Nossa saúde é tão preciosa, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia, nos protege dessa doença horrível e de outras doenças também, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor, e pelas orações já atendidas, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Oremos. Santo Eterno Deus, louvado seja o Teu nome. Nós, nesta hora, Senhor, queremos colocar diante de Ti essa construção, Senhor. Tu sabes, ó Senhor eterno, nossas necessidades, Tu sabes nossos interesses, nossos desejos, e Te rogamos, ó Senhor, nós que já colocamos diante de Ti tudo isso, pedimos, Senhor, que esteja à frente. Movimenta aquilo que deve ser feito, Senhor, para que possa ter tudo concluído, para a honra e glória do Teu nome. Ó Senhor eterno, é para a Tua glória, Senhor, e para também a expansão do Teu Evangelho aqui em São Martim. Que Tu possa ser sobre a questão da construção e sobre também toda a equipe, Senhor, que está envolvida nisso. Pedimos ao Senhor eterno também para os missionários, que os projetos, os trabalhos estão sendo feitos. Tu sabes, Senhor, as condições de cada um, sabes como estão passando. Ó Deus eterno, seja sobre suas vidas, Senhor. Te rogamos ao Senhor eterno por todos os ministérios, que Tu possa continuar abençoando e dirigindo segundo a Tua vontade. Cuida, Senhor, do Teu povo, cuida da Tua igreja. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Oremos. Grandioso Deus, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada por mais uma oportunidade de recomeçar e Te servir, Senhor. Quero Te pedir em especial pela nossa juventude, que possa crescer espiritualmente e fisicamente também, que possa dar fruto, Senhor. Sei com o Ministério Infantil também, que a gente possa ter a oportunidade de voltar, Senhor, que esses tempos maus possam se acabar, para que a gente possa voltar à nossa comunhão como tínhamos antes. Senhor, quero Te pedir também pelos desempregados, que o Senhor possa abrir portas de emprego, Senhor, para os nossos jovens, nossos adultos da igreja, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles com trabalho, Senhor. Que eles possam Te glorificar também lá no trabalho que o Senhor permitir. Obrigada, Senhor, por Teu grande amor. Obrigada por tudo. Ser com o culto de hoje, que seja tudo para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. O Espírito de Deus está aqui, operando
Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Dízimos e ofertas. Como estamos vivendo num momento atípico, nossos dízimos e ofertas estão sendo realizados através de transferências ou depósito na conta da nossa igreja. Banco Bradesco, agência 1230, dígito 0, conta 20855, dígito 8, CNPJ 08645 285 1000 contrário 20. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de dizimar e ofertar na tua casa, Senhor, meu Deus. Te pedimos nesse momento pelos que estão desempregados, ó Pai amado, que o Senhor possa abrir porta de empregos e eles retornarem, Senhor, aos seus empregos. Também te pedimos, Senhor, pelos enfermos. Visita, leva a tua paz, o teu amor e a tua cura, Senhor, para cada um que está enfermo nesse momento. Também te pedimos, Senhor, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz aos queridos irmãos, queridas irmãs da nossa amada Igreja Batista em São Martim. Estou de volta depois de um período de férias e quero hoje trazer para vocês uma mensagem da Palavra de Deus de caráter doutrinário. Eu gosto muito de pregar sobre assuntos da doutrina, da Palavra de Deus, da doutrina bíblica. E hoje eu quero trazer para vocês uma palavra sobre o Espírito Santo de Deus. Eu posso dar como um tema para esta mensagem de hoje, aqui baseada na Palavra de Deus, como as bênçãos decorrentes da ação do Espírito Santo em nossa vida. Eu quero que você preste bastante atenção aos tópicos que eu trarei para você hoje. Veja como a Bíblia fala do Espírito Santo. Primeiro, nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus, a doutrina do Espírito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa doutrina está atestada aqui na Palavra de Deus. Agostinho, no seu livro Confissões, ele trouxe muita informação sobre o Espírito Santo de Deus. Ele diz assim sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou citar textualmente o que Agostinho disse lá no final do quarto século depois de Cristo. Agostinho, um dos grandes teólogos da Igreja de Jesus Cristo. Creia o homem no Pai, no Filho e no Espírito Santo como um só Deus. Grande, onipotente, bom, justo, misericordioso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis,
e tudo mais que dele se possa dizer agora e verdadeiramente, conforme a capacidade da inteligência humana. E quando ouvir dizer que o Pai é um só Deus, não separe o Filho e o Espírito Santo, porque com ele, ou seja, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, o Filho, com Deus o Pai, são apenas um só Deus. Temos, portanto, meus queridos, esta verdade desta divindade do Espírito Santo. É o Espírito de Deus em nós, é o Espírito de Jesus Cristo agindo em nossa vida. O Espírito Santo saiu do Pai, como se lê no Evangelho de João, lá no capítulo 15, versos 26. Saiu do Pai, sim, mas não como nascido, saiu como um dom. Ao falar sobre o Espírito Santo, Jesus disse assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Mas ao mesmo tempo, irmãos, depois de ter comissionado seus discípulos para a missão, Jesus assoprou sobre eles o Espírito e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, verso 22. Ora, quem pode soprar o Espírito se não tem? Oh, meus irmãos, glória a Deus. E aqui, meus queridos, convém trazer para vocês as bênçãos advindas da ação do Espírito Santo em nossa vida. E a primeira dessas grandes bênçãos é sobre o selo do Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Sabe o que é isso? Um carimbo, um selo colado em nós, com uma cola que não desgruda, com uma cola que permanece em nós, gravada em nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. Efésios, capítulo de número 4, verso 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você está percebendo o que a palavra de Deus está dizendo? Que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus para aquele dia maravilhoso, para o dia da volta de Jesus Cristo. Estamos selados e por isso não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E às vezes nós entristecemos. E o Espírito Santo de Deus, muitas vezes, não age em nossas vidas por causa do nosso pecado, do entristecimento. Mas, meus irmãos, estamos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos perder a salvação. Nós estamos selados pelo Espírito Santo de Deus, mas nós não podemos viver descansados nesta promessa. Nós temos que viver em santidade, em dignidade diante de Deus. Somos cobrados pela palavra de Deus para vivermos debaixo da graça de Deus, mas sem abusar da graça de Deus, porque nós fomos selados pelo Espírito Santo. A segunda grande bênção que nós recebemos, meus amados irmãos, que está aqui também na palavra de Deus, é que nós somos batizados no corpo de Cristo, somos batizados no corpo de Cristo e no Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aqui Paulo falando sobre a comunhão dos crentes, essa comunhão que torna a igreja o
corpo de Cristo. Ele usa nessa metáfora, né, de nós participarmos da ceia do Senhor, de beber de um só Espírito. Não é? Quando ele diz que fomos batizados, mergulhados no mesmo Espírito. Meus amados irmãos, que bênção! Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, João, o Evangelho de Mateus, João o Batista, dizendo que eu batizo na água para arrependimento, mas quando ele vier, ele vai batizar no Espírito e em fogo. Ora, ele está falando justamente do juízo de Deus. O juízo é salvação para uns, mas é perdição para outros. Aqueles que são batizados no Espírito, eles são batizados no corpo de Cristo, para a comunhão dos santos, para a salvação. Ou seja, a salvação ocorre na vida da gente. O Espírito Santo entra na nossa vida. E aí nós somos batizados para confirmar esse processo de salvação. Não que o batismo salve, mas que nós mostramos o nosso estado de salvo na medida em que atendemos ao apelo do Espírito Santo para o batismo. Meus queridos, em João 3:45 disse Jesus assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É preciso confessar com a boca, é preciso tomar essa salvação através de uma mudança na nossa vida ao sermos batizados nesse Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo como o dom de Deus, e também descemos as águas. Meus queridos amigos, mas a partir desta bênção advém uma outra. É que nós somos, por isso mesmo, incorporados à família de Deus. Esse novo nascimento, portanto, nos coloca nesta condição de membros dessa grande família. Depois que o Espírito Santo convence você do pecado, da justiça e do juízo, e você recebe o Senhor como Salvador de sua vida, desce as águas batismais, nós passamos a fazer parte dessa família de Deus. Romanos capítulo 8, 15 e 16 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, painho, paizinho, papai. É o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ah, meus irmãos, somos filhos de Deus a partir da ação do Espírito Santo. Nem todos são chamados filhos de Deus. A todos os quanto o receberam, diz lá no Evangelho de João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, e aqueles que podem crer no seu nome recebem a ação do Espírito Santo para tal. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo e nos faz entrar por essa ação em nosso coração na família de Deus. Gálatas capítulo 4, 6, o apóstolo Paulo diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. E nessa expressão tão carinhosa, papai, paizinho, nós somos íntimos desta família, porque clamamos ao Pai, não como essa pessoa distante, como essa pessoa reservada, séria, calada, mas uma relação de intimidade. Aquele Pai que está conosco, que é capaz também de nos colocar no colo através desta ação do Espírito Santo em nossa vida. Mas em quarto lugar, tem uma outra ação, uma outra bênção do Espírito Santo em nossa vida. E esta bênção é que nós somos habitados por sua santa presença.
Em 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, o apóstolo Paulo alerta a igreja em Corinto contra a pecaminosidade, quando ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Veja que coisa interessante. O Espírito Santo habita em nós, diz o apóstolo Paulo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus irmãos, que promessa gloriosa! Você já pensou a responsabilidade que temos com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, de gerir uma vida na qual o Espírito Santo de Deus habita? É um Espírito Santo de Deus que habita em nós, meus irmãos. Isto é uma promessa gloriosa que se cumpre em nossa vida, ao mesmo tempo em que se torna uma responsabilidade, porque é no nosso corpo que temos que gloriar a Deus. Como você tem cuidado do seu corpo em todos os aspectos da sua vida? Como tem sido isso? Muitas vezes estamos desleixados com o nosso corpo. E não apenas aqui, nessa questão da prostituição que o apóstolo Paulo estava falando para os irmãos da igreja de Corinto, mas em outros aspectos, no tocante à nossa saúde física, no tocante também à nossa saúde da alma, das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos. Nós somos habitados pelo Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Portanto, vamos viver glorificando a Deus em nosso corpo, como disse o apóstolo Paulo. Mas, meus queridos, em último lugar, eu quero falar de uma outra bênção gloriosa que está aqui na palavra de Deus. Esta bênção é que nós somos ungidos pelo Espírito Santo com poder para agir no mundo. Para agir no mundo através do reino de Deus. Implantando, trazendo o reino de Deus ao mundo, o Espírito Santo nos capacita com poder. O Espírito Santo, meus irmãos, opera em nós uma vida abundante, uma vida nova. Podemos e devemos sim experimentar o poder do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra que está ali em Atos 1:8 para poder do Espírito Santo é dínamos, de onde vem a palavra dinamite. Meus queridos, o Espírito Santo é uma bomba de poder, é uma dinamite que faz com que nós estejamos empoderados. Mas não é esse empoderamento do qual se fala aí, é o empoderamento da instrumentalidade. Quando você lê o livro de Atos, do capítulo 1 até o finalzinho, lá no capítulo 28, você vê o que o Espírito Santo fez na igreja primitiva por causa daqueles que o recebiam, por causa daqueles que estavam sendo salvos, como diz lá Atos capítulo 2, 38 em diante. Nós vemos como o Espírito Santo agiu com poder, como aquele universo do Império Romano foi bagunçado, desculpem a expressão, mas no ponto de vista positivo, mexendo com todas as estruturas, rompendo. O apóstolo Paulo pregava a palavra preso, sem impedimento algum, diz lá o final de Atos, por causa do poder do Espírito Santo que nele operava. Tem uma passagem que eu gosto muito, que está lá em Miqueias, no capítulo 3, verso 8, no Antigo Testamento. O profeta Miqueias, ele fazia uma crítica muito grande aos falsos profetas.
Os falsos profetas, eles tinham uma instrumentalidade nada interessante para pregar as suas falsas profecias. Sabe como é que os falsos profetas pregavam? Eles enchiam a cara de vinho e, sob o efeito, né, sob esse mosto aí, né, sob o efeito do álcool, né, que estava no vinho, os falsos profetas soltavam as suas falsas profecias. E o profeta Miqueias, ele, no capítulo 2, ele criticava esses profetas falsos por conta disso, dessa instrumentalidade. Mas no capítulo 3, verso 8, um texto que eu gosto muito, como eu disse a vocês, ele se contrapõe a esses falsos profetas quando diz assim: quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Vejam só que coisa interessante. O profeta Miqueias, ele disse que essa coragem, essa força que ele tinha, esse poder que ele tinha para transmitir a Israel a sua pecaminosidade, para falar ao coração do povo de Deus que estava se desviando do Senhor, não vinha de uma outra instância, não vinha de uma outra pessoa que não fosse o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor encheu o profeta Miqueias de poder para pregar. Pois é, o Espírito Santo ainda hoje está mexendo com a igreja, está impulsionando a igreja em todo o mundo. Nesse exato momento, existem irmãos nas mais difíceis condições que você pode imaginar, sendo perseguidos, mas estão pregando a palavra de Deus, estão agindo com o poder do Espírito, sem impedimento algum de qualquer ditadura, de qualquer perseguição, de qualquer opressão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: recebereis o poder que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunhas, graças ao poder do Espírito Santo. Você viu quantas bênçãos recebemos do Espírito Santo? Somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Nós passamos a fazer parte da família de Deus por conta desse selo, batizados no corpo de Cristo e batizados no Espírito, ou seja, recebendo o dom do Espírito Santo, que é a própria salvação. Nós também, além de sermos incorporados à família de Deus, somos habitados pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, mas também recebemos o poder do alto para testemunhar, para viver em santidade de vida, para impactar as pessoas, para impactar o mundo com o reino de Deus sendo implantado na terra. Meus queridos, só posso desejar todas estas bênçãos para vocês. E que venham outros, que venham mais novos irmãos, ouvindo a palavra de Deus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, pela ação do Espírito Santo, para poderem serem servos na igreja de Jesus Cristo, para poderem viverem em santidade de vida, para poderem testemunhar com o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Assim eu me despeço, deixando para vocês uma palavra de bênção, que Deus possa cumprir as promessas na vida de cada um de nós, mas que nós estejamos também aceitando, né, a palavra de Deus em nossas vidas, guiando-nos através da sua palavra, para que nós obedeçamos ao Senhor cada momento da nossa vida. Que Deus, pois, possa abençoar a você e sua família e te livrar de todo mal nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe. Amém e até outra vez.
sou filho do Rei, sou por todos aceito neste lar que encontrei. Eu pobre sou rico, tenho força e poder. Agradeço essas bênçãos da família de Deus. Sou feliz, pois pertenço à família de Deus, perdoado e remido. Sou filho seu, com Cristo herdeiro das riquezas do céu, pois pertenço à família de Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Estamos chegando ao final de mais um momento de celebração ao nosso Deus. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração através da música, através da leitura, através da pregação da palavra.
Desejo a todos uma semana maravilhosa, uma semana de muita paz, uma semana vitoriosa a você e a sua família. Esse é o nosso desejo. Espero que um dia você possa vir visitar a nossa igreja aqui no bairro de São Martim. Fecha teus olhos, quero abençoar a tua vida e assim a gente poder encerrar esse momento. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações com o Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, sobre a vida de nossos amigos que nos assistem nesse momento, hoje e para todos sempre. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Deus abençoe, uma boa semana a todos.